Fala pessoal, quando surge, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo com essa cara de live. Hoje a gente está aqui com o Toninho Cecílio. Queria agradecer demais a presença do Toninho Cecílio por ter aceitado o nosso convite. É a nossa quarta entrevista aqui do canal com personalidades e pessoas que passaram pelo Palmeiras, que foram jogadores, treinadores e outras pessoas também. Toninho, muito obrigado, tá? Agradeço demais aí por você ter aceito o nosso convite. Eu acredito que o papo de hoje vai agradar muita gente que gosta de tática, que gosta de falar de futebol por um todo. Boa noite, Fernando. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Você sabe que a gente está passando por um momento bastante difícil, né? Como sociedade, como humanidade mesmo, né? Mas essas lives aí, né, que a gente tem visto, realmente são coisas positivas, né? Em vários setores, não só no futebol. Mas principalmente no futebol, eu acho que tem sido importante. Eu tenho gostado de. Não sou tão convidado assim. No entanto, quando sou, eu acho que é uma oportunidade bacana para a gente desenvolver melhor os assuntos do futebol, da própria carreira nossa, porque nós não temos esse tempo nas mídias tradicionais. Eles têm os tempos deles, dão valor mais, dão mais visibilidade a quem está em clubes maiores, né? Em quem está em evidência, enfim, o que é natural também. Então, assim, bem bastante importante. Eu acho, sempre que convidado, eu tenho participado. Primeiro que é assunto que me interessa e principalmente por isso, por ter um espaço um pouco maior. Eu acho que é uma coisa boa que veio com essa, uma das coisas boas que a gente está tirando algum proveito, né? Se é que a gente pode dizer assim, Sim. nesse enclausuramento nosso obrigatório que precisa ser feito realmente. É inevitável para mim, eu tenho 30 anos de idade, eu nunca passei por nada parecido com o que a gente está vivendo. Concordo muito com você. Na verdade, a proposta aqui do canal, a proposta da internet, ela não é diretamente ser uma oposição à televisão, mas é justamente isso que você falou. É um compromisso menor com aquele tempo, com aquelas pautas com aquelas perguntas e ainda que eu gosto de direcionar as coisas assim como um bate-pronto, uma troca de ideias, mas a TV ela realmente ela obriga a gente a direcionar a pauta que eles querem. Às vezes o convidado não fica tão à vontade. Quando a gente entrevistou o Luxemburgo, que hoje está no Palmeiras, ele estava treinando o Vasco e foi uma entrevista assim que ele falou muitas coisas. Inclusive, vai ter uma das perguntas que vão fazer para você, um dos convidados aqui, que tem a ver com a nossa última entrevista com o Luxemburgo. Eu acho que até por você ter sido um jogador da posição, acredito que vai ser muito legal ver a sua resposta. Mas é essa a proposta. E eu percebo que tem muita gente, Toninho, que tem se agarrado nisso. Tem tido essas lives, esses conteúdos que a gente tem trazido aqui diariamente para o canal, como um apoio, né? Porque a televisão diariamente é aquela mesma pauta direcionada para o que a gente está vivendo. Eu acho que é lógico que quando o mundo voltar à normalidade, a gente espera que seja o mais breve possível, a gente também não tem tanto esse tempo, né? As pessoas, né, que estão em clubes trabalhando, eu digo no futebol, sem contar as outras carreiras e profissões. Mas no futebol, quem está trabalhando não tem todo esse tempo, porque, por exemplo, agora ia estar acabando um treino, fazendo reunião com comissão técnica, planejando o treino do dia seguinte. Às vezes chega um dirigente, um presidente, para você bater um papo, tem jogo, também tem isso. Tem o jantar, eu tenho jantar concentrado na concentração, né? Hoje, véspera, vamos por uma terça-feira à noite, véspera de jogo quarta. Então tem tudo isso também. Então, mas eu sugeriria às pessoas de canais alternativos, né, que fogem da TV tradicional e das TVs a cabo por assinatura, sugiro que continuassem com isso, porque às vezes o treinador tem esse tempo, tem um tempo, ou às vezes está desempregado e Sim, tem muito conteúdo. Tem muito muito. conteúdo que a gente não tem acesso. Você vê a Globo, você vê a Bandeirantes. Aliás, eu até faço separo um pouco aí o Neto. O Neto, que óbvio os palmeirenses Sim. alguns não gostam muito, mas o Hoje Neto toleram mais o Neto. Acho que hoje o Neto conseguiu mostrar que tem um lado personagem por trás dele, acredito eu. Você que conhece ele melhor, pode falar um pouco mais.
Não, mas o que eu queria dizer assim, ele dá muita oportunidade para treinador, dá Sim, dois, treinador que não está em evidência. Essa sim. parte do Neto, ninguém tem. Na TV, você diz, né? Na TV aberta, né? Não estou Sim, falando nos sites, mas na TV aberta, ninguém proporciona esse sim. espaço, poucos proporcionam esse espaço que ele dá até para atletas que não estão tanto em evidência, atletas que estão numa Série A2 de Paulista, treinadores. E isso é uma coisa bacana da parte dele, sabe? Eu acho Sim, eu vi interessante. ele fazer isso muito, com muitos jogadores que fazem final de carreira, treinadores também, como você falou, de campeonato paulista, de série B, série A2, série A3, série C. E eu acho que isso é importante. Inclusive, quando você vem para cá, Toninho, você está ajudando demais. Você não tem noção quanto você está ajudando o desenvolvimento desse trabalho, que ele é um trabalho novo. Para a gente também ele é um trabalho novo. Eu comecei esse canal há 5 anos atrás. E isso daqui, para mim, por exemplo, entrevistar o Luxemburgo, tá entrevistando hoje você, para mim é parte de uma realização que você não tem noção. Então, isso é muito Sim. bacana e, novamente, te agradeço. Queria até aproveitar hoje para o pessoal que acompanha o canal, qual que é onde você, como que você está desenvolvendo o seu trabalho? Quer falar um pouquinho do Toninho hoje? Que a gente vai voltar lá atrás, né? Na época do Palmeiras? Claro. Hoje eu sou treinador de futebol, estava no meio de uma campanha num dos estaduais do Brasil, que era em Goiás. Eu trabalhava até então no Anápolis, tinha ido para lá no dia 12 de fevereiro, substituindo um treinador, e tive o trabalho interrompido. Tive um trabalho, como todos os treinadores nos estaduais, no Brasil inteiro, no mundo, tive o trabalho interrompido por causa da pandemia. E, Mas esse era o meu trabalho atual hoje. e hoje parou por completo ou você está desenvolvendo algum trabalho? Existe algum trabalho online? Como que está o planejamento do clube que você está atualmente? Está 100% parado? Férias? Como que é? Eu vinha monitorando junto com o preparador físico os atletas, né? No entanto, a semana passada eu recebi um pedido de rescisão do clube, documentos via e-mail, né? Para eu assinar, devolver, para acertar esse desligamento. Então, não me passaram assim exatamente qual seria a posição da Federação Goiana, não me passaram, mas solicitaram documentos para fazer a rescisão e a interrupção de comum acordo, óbvio, né, Sim, sim. do contrato. Mas a gente vinha bem, a gente estava desenvolvendo um bom trabalho, a equipe estava a um ponto o Anápolis é uma bela equipe lá do interior de Anápolis mesmo, né? Uhum. E com 2 campos, um CT no meio da cidade, bem organizado, um clube sério de profissionais, de dirigentes, grandes empresários ali da cidade, da região, e eu estava gostando bastante do trabalho. E eu ia te perguntar, eu quero voltar nessa questão de dirigente, né, diretor, melhor dizendo, de treinador e jogador. Mas antes disso, aproveitando essa questão de quem está dentro do futebol, existe aí uma dúvida na cabeça dos torcedores, existe uma dúvida na cabeça das pessoas que acompanham o futebol. Você acha que essa recuperação pós esse momento difícil que a gente está passando, ela vai ser complicada demais para clubes de menor expressão? E até se você quiser dar uma opinião a respeito dos clubes da Série A também, que alguns têm uma vida financeira mais equilibrada, a gente pode falar um pouco do Palmeiras, do Flamengo, mas tem clubes que a gente sabe que já estava num processo muito grande de dívidas. Isso tende a aumentar? Você acha que o futebol vai passar por um processo de reestruturação financeira? Ah, sem dúvida. Fernando, inclusive, se você quiser me interromper, porque é um assunto demanda um pouquinho Não, eu quero discutir. de tempo, né? Mas aí se você Sim, quiser interromper, tá bom, tranquilo. vamos lá, assim, em primeiro lugar, as receitas não retornarão imediatamente após a pandemia, né? Muita gente vai ter medo de ir ao estádio, vai se preservar, não vai levar o filho, não vai ter lotação. Eu não acredito nisso, acho que vai ser algo gradativo mesmo após a liberação dos jogos. Acredito nisso também. Segundo, continuando, eu acho que obviamente, aí as receitas da televisão voltarão imediatamente, porque
como as pessoas não vão muito ao estádio, a televisão, sim, ela vai ter o retorno dela, né? Porque aquela pessoa que vai deixar ainda um pouco desconfiado, o que é natural, né? Imagina, você vai levar teu filho numa aglomeração logo que acabar, ainda com o vírus por aí, não sei, é uma coisa... Então, assim, mas a televisão não, até mesmo por isso, porque as pessoas que não vão ao estádio vão procurar ver pela TV. Então, essa receita retorna imediatamente, acredito, né? O problema é que passe, né? E aí os clubes com baixa renda por conta da questão de ingressos. Para a TV fica muito bom, mas para o clube vai ser um grande problema, né? Então, aí você tem os clubes grandes que vêm usufruindo, tendo receitas relevantes de público. O caso do Palmeiras, o caso do Flamengo, o caso sempre do Corinthians também. Mais um ou outro, ou alguns times maiores sempre têm receita, mas esses clubes, esses três aí, acho que destoam um pouco, em termos de receita de público no estádio, né? Então, os menores, eu acho que sofrerão menos porque a receita já seria menor. Então, falando de brasileiro Série A, Série B, né? Sim. Não estou nem falando na C, na D, que a gente vai chegar lá. Aí, o que eu sugeriria? Primeira coisa, precisa ter uma... Primeiro que eu acho que a gente já está atrasado num comitê de crise do futebol, que não foi realizado, ele não foi constituído. Então, na crise, Fernando, você precisa ver líderes tomando a frente em cada setor da sociedade. E no futebol eu não vi. Eu vi algumas boas intenções, alguns um grupo de representando os clubes brasileiros, aí depois veio a CBF sexta-feira passada e comunicou alguns valores, revelou que vai ajudar com 19 milhões, que já é de se parabenizar e elogiar, mas eu acho que poderia ser mais. Sim. Né? Mas, no entanto, já é. A gente precisa elogiar quando as pessoas fazem também, os dirigentes fazem coisas positivas. Né? Quando tomam a atitude, pelo menos, de querer propor alguma coisa. No entanto, eu acho que esse problema ele é grande, mas eu não vi uma direção de um grupo que tomasse a liderança dos problemas do futebol nesse momento. Eu não vi. Então, o que significa isso que eu estou dizendo? Um grupo de que aglutinasse numa direção as decisões e criasse um plano A, um plano B, um plano C. Se o Ministério da Saúde liberar em final de maio ou em final de junho, nós temos esse plano A, vai dar para fazer, entendeu? Já criar modelos de calendário até dezembro e que isso fosse seguido dependendo do Ministério da Saúde. Não Sim. esperar o Ministério da Saúde até onde vai para o que a gente vai fazer. Não, já daria para ter definido, correto? Correto. Isso colocado, eu acho que, por exemplo, na crise, você tem uma crise na sua família, no seu lado financeiro, na sua casa, ou de saúde, ou financeiro, enfim, uma crise, você começa a estabelecer prioridades. Então, vamos pegar o futebol brasileiro, a gente teria que eleger prioridades. Quais são os campeonatos prioritários mais importantes? Na minha opinião, humilde opinião, brasileiro e Libertadores. Né? A nível de América do Sul, Sim. de América do Sul, de Continental, Libertadores. E o Brasileirão, todas as séries do Brasileirão. Esses são os campeonatos mais importantes. Então, se tiver que cortar, corta o quê? Estaduais, regionais, né? Copa do Brasil e Sul-Americana. Sim. Sul-Americana. E Sul-Americana também, né? Que pouca gente leva em consideração, por conta do calendário, essa questão da Sul-Americana também vai tomar um espaço muito grande, que a gente praticamente vai ter que colocar um calendário dentro de meio ano, né? Exatamente. Então considerando todas as decisões, né, da OMS e do Ministério da Saúde. Então, se voltasse amanhã, daria para fazer todas, inclusive os estaduais. Daria. Você encaixa. O sindicato, a Federação dos Atletas, o sindicato, acho que já se colocou à disposição de jogar em menos de 72 horas
de uma maneira somente esse ano, né? Como é que eu vou te dizer? Emergencial, vamos dizer, né? Já se colocou à disposição de conversar com o atleta, acho uma boa. Né? Você poupa 2, 3, 4, bota para jogar, enfim, se precisar, se for necessário. Não é o ideal, mas é uma situação emergencial esse ano, vamos dizer. Então, assim, se fosse voltar amanhã, daria para fazer tudo, mas se não conseguir voltar, e o plano B, o plano C? E aí, Fernando, nós deveríamos ter já estabelecido algumas diretrizes para não ficar solto no ar, entendeu? Para não ficar solto no ar. Isso não ocorreu, não ocorreu. Sim. Isso é legal escutar de você, porque quem está de fora, a gente, como está cobrindo tudo isso, fazendo os vídeos normal, analisando, a gente tem essa mesma sensação, que não tem uma diretriz, como você mesmo falou, como não tem um plano A, tampouco um B e tampouco um C. E aí, só em cima disso, para você não perder sua linha de raciocínio também, era momento de emparelhar o calendário ou impossível fazer isso com o calendário europeu? Então, eu não sou a favor disso. Eu vou te falar o porquê depois. Eu não sou a favor. Ou agora, não sei. Não, pode continuar e você quiser falar depois, tranquilo. Então, vamos supor que demore um pouco mais e a gente tenha somente a partir de julho, que é o pior cenário, né? Para o futebol, podermos retornar aos campeonatos a partir de julho. Faz o Brasileiro e a Libertadores. É simples. E os brasileiros em todas as suas divisões. Isso colocado, você consegue, olha só, você consegue, sem falar de financeiro, de ajudar clube, você consegue, por exemplo, ao invés de dar ao clube do interior, que ficou sem o Paulistão, A2, A3, eles disputam a Copa Paulista no segundo semestre. Essa Copa Paulista, todos os estados organizam em seus estados. Elas dão vaga para a Série D do brasileiro do ano que vem. Todo o clube do interior quer isso. Hoje em dia, ele quer pegar brasileiro para ter calendário. Né? É a sobrevivência do clube menor. Então, abre esse ano para 6 vagas. Ao invés de uma em São Paulo, 4 vagas, 6 vagas. Em Minas, mais 2 vagas. Ou, enfim, de acordo com o profissionalismo, PIB, enfim, a situação econômica dos estados, que se dobrem os números de vagas, que se tripliquem, e a gente tem um brasileiro Série D do ano que vem inchado. Mas não tem problema. Isso acho que é uma solução que... O que vai fazer? Vai dar valor para o clube menor que não tiver mais o estadual. Esse é o que vai ter mais dificuldade, né? Não é nem na 1 de Paulista. A2, A3, nos outros estados, esse vai ter grande dificuldade. Mas você dá para ele um segundo semestre de maior valor, um produto de maior valor. Isso ele pode vender, ter mais público, um pouco mais, né? Não é nada absurdo. Encaixar até na questão de, lá na frente, era uma situação que eu ia te perguntar, até na questão de patrocínio, porque se esse clube vai ter essa competição, com essa visibilidade, podendo subir e ter um acesso através dessa competição, vai ter empresas que vai querer expor marca ali, né? Isso, é uma forma, não é definir, não vai cobrir o rombo todo, não vai, mas é uma forma. Daqueles planos que você está falando que precisa ter, é uma daquelas diretrizes, né? Eu acho que a gente precisa dar ideias, né? Sim. Dar ideias, não é só criticar, Fernando. A crônica esportiva brasileira, ela precisa, quando critica, ela precisa dar uma alternativa, ela precisa apresentar, e nós também, que pensamos o futebol, que vivemos dele, a gente precisa trabalhar a cabeça e, quando for dar uma entrevista, colocar algum plano, colocar alguma ideia, né? O porquê que eu acho que não... É muito importante para mim falar isso, que vai um pouco contra, não sei se é 50%, tem muita gente que gostaria de ver o Campeonato Brasileiro se adequado, né? Adequado ao europeu. Eu acho, assim, que nós temos já muita dificuldade financeira no futebol brasileiro. Se você for pegar o mês de dezembro e janeiro, nós temos férias escolares, junto com férias dos trabalhadores, geralmente. Muitos vão viajar, às vezes poucos para o exterior, menos para o exterior, mas a grande maioria vai visitar a avó, vai sair de São Paulo, sai do Rio. Eles viajam, eles se locomovem, eles vão para a praia, passam 15 dias, enfim. Há um esvaziamento da agenda
em termos de permanência na sua residência, ver aquele jogo, né, comprar aqueles 10 jogos no mês, 8 jogos no mês, levar o filho, fazer aquele pacote, né, consumir, né, o futebol. Eu acho que a gente teria o que é o contrário na Europa, né? A férias maior lá é junto com as férias dos clubes. As férias maiores na Europa, elas são idênticas às férias dos clubes, no meio do ano. Então, isso falando de um país que já tem dificuldade, outra coisa, é uma coisa pessoal, né? São opiniões pessoais. Sim. Uma coisa que eu acho errado lá, né? Um campeonato terminar no outro ano. Eu acho que um campeonato, eu acho que é igual, o melhor é aqui. Eu comentei disso na última live. Ao contrário de você, eu acharia interessante ter o calendário por igual. No entanto, eu falei sobre isso, que a questão de você começar... É bacana você ver começar um ano e começar as competições. E me parece um pouco estranho também essa questão da mudança, né? Você começa o campeonato no ano, termina no outro, e pra gente, talvez isso também seria um pouco estranho de começo, caso houvesse um emparelhamento também, né? Eu entendo as pessoas que defendem, porque há uma diferença financeira grande e isso faz com que os times europeus tirem, no meio das competições, jogadores importantes, o que desfiguraria um pouco No entanto, gente, eu não posso olhar para a Europa, achar que tudo é maravilhoso lá e aplicar e replicar no meu futebol sem pensar, sem raciocinar. Olha, aqui vai ser melhor, mas ali vai ser pior. Eu não posso ter essa ingenuidade. Eu vejo, às vezes, te juro, Fernando, na crônica brasileira esportiva, uma ingenuidade tamanha. Eles pegam o modelo de jogo do Barcelona e quer ver no domingo aqui. Pega um modelo organizacional e quer ver aqui, implantado, né? Você acha que isso é legal que essa pergunta é lá na frente, mas como você está me antecipando, eu vou, para eu não esquecer, você acha que isso, ela aumenta, depois dos anos 2000, isso aumenta? Porque assim, me parece, tá? Quando você cita a crônica esportiva e esse mundo fantasioso de quem não jogou, de quem não entende de futebol, o pessoal aqui do canal já sabe minha opinião, então é chover no molhado. Mas você acha que isso vem depois de alguns fracassos da seleção brasileira, que se começa a discutir um processo de rejuvenescimento no esporte, de um pensamento novo, usando muito o Barcelona como exemplo, mas os caras não levam em consideração que aquele Barcelona também já não tem mais, já não existe mais hoje. Então, assim, você acha que isso é algo que, na sua ótica, começa a acontecer a partir de que ano? Que o futebol brasileiro passa a perder essa força que ele tinha como futebol, o país do futebol, e de repente o futebol europeu passa a ser o centro dominador aí do futebol. Como que você vê essa parte? Ficou claro para você? Sim, claro. Em dois momentos, vamos tentar, multifatorial, né? Multifatorial. No entanto, dois momentos são importantes no meu ponto de vista. Nós, como treinadores, homens de comissão técnica, estou falando lá de trás também, né? Nós nos adaptamos menos rápido a uma alteração na lei, numa regra de jogo, que foi em 92. Em 92, muda-se o futebol mundial com a proibição do goleiro pegar a bola com a mão, caso essa bola tivesse sido recuada por um companheiro. Ok? Importante. Esse argumento eu não tinha escutado de ninguém até hoje. Não, porque isso mudou o futebol. A questão onde que eu vou tentar ser bem... Por que eu, antes de 92, ia colocar o meu time para pressionar alguém, marcação alta, se ele poderia recuar para o goleiro 10, 15, 20 vezes e o goleiro pegar com a mão? Não tinha sentido. Então ninguém marcava pressão. Um gancho, Toninho. Rapaziada, assiste agora 93, naquele momento que tá 3-0 Palmeiras contra o Corinthians, na qual Edmundo e Evair não marcam a defesa adversária. Se liga aí. Qual é o pensamento? Ganhar uma bola, ganhar um jogo numa bola parada, um pênalti, um escanteio, porque até então, né, foi um vareio do Palmeiras em termos de jogo
principalmente depois das 2 expulsões do Corinthians, né? E também do Tonhão, porque quem se prejudicou mais com as expulsões foi o Corinthians, né? Ô Edilson, Neto, e ouvir a torcida vibrar? Obviamente que agora está vibrando mais a torcida. Com essa mudança, eu acho que a gente aqui demorou para se adaptar. Acho que a escola portuguesa de futebol disseminou. Aí veio o Mourinho, enfim, vieram conquistas, isso foi disseminando. A escola espanhola, eles sempre tiveram à frente do nosso tempo em termos em termos acadêmicos, de formação de treinadores. Nós nunca tivemos uma escola formadora de treinadores com uns 4, 5 anos de aspectos acadêmicos, né? Tivemos só prático, né? Ex-jogador que parava de jogar e virava treinador. Então, isso fez com que esse atraso fez com que a gente saísse atrás no modelo de jogo que se pratica hoje. Hoje a gente já está alcançando, mas a gente ficou um pouco atrás na intensidade, na pressão alta, em reduzir o espaço de campo sem a bola, né? Atuar em blocos, em linhas. E isso foi... Hoje o futebol como é por causa dessa regra. Isso mudou lá, em 92. Eu jogava ainda, eu era jogador. Então eu peguei a diferença. Mudou tudo para zagueiro, por exemplo. O zagueiro tinha que aprender a sair jogando, o goleiro começou... Você não faz um goleiro jogar com o pé numa mudança de regra. Isso demora uma geração. Com certeza. Correto? Demora uma geração. Por exemplo, Marcão que é uma geração que jogou comigo, né? O Marcão chegou no Palmeiras, ele era o 3º goleiro e eu jogava ainda. Então, ele é uma geração minha, mas um pouco mais jovem já. Ele mesmo não jogava com o pé. Não, tinha dificuldades. Mas era um monstro, né? Debaixo da trave. Então, assim, então demorava um pouco. No entanto, eu achei que a nossa base, demorou para os nossos coordenadores de base, eles demoraram para formar uma geração já voltada, demoraram para prever como seria o futebol, com aquela regra, entendeu? Sim. Porque isso dá toda outra intensidade, né? Porque hoje eu vejo que um dos grandes fatores para você ter um time competitivo, eu não digo que é primordial, mas a marcação de saída de bola, eu vi muitas vezes o Palmeiras ter muito sucesso em clássico, uma vez que ele marcou saída de bola. Aquele time do Cuca de 2016, ele decidia as partidas muito rápido e depois ele, de certa forma, tirava o pé. Mas era aquela intensidade dos 20 primeiros minutos que já achava aquele gol, a partida se desenhava de uma maneira mais confortável para o Palmeiras. Então, muito legal esse argumento da defesa, viu? Do recuo para o goleiro. E outro ponto importante, Fernando, não vou me estender, ficou claro o negócio do recuo, né? Eu acho que a gente atrasou na interpretação do futuro com uma mudança de regra importante. Sim. O outro ponto importante é a abertura do mercado europeu, da comunidade europeia. Eu não lembro exatamente, agora me fugiu quando que ela se deu. Você ter um passaporte português, poder jogar na Inglaterra, né? Isso abriu muito e levou muito nossos jogadores, né? Levou em número maior, em quantidade maior e os melhores realmente. Eu acho que essa questão, hoje você vê um time inglês formado, de repente, às vezes com 11 estrangeiros, né? Sim. Então, isso teve brasileiro aí também indo nessa onda, né? Sendo buscado mais jovem, sendo prospectado pelos grandes europeus mais jovem e indo muito cedo. Então, isso fez o futebol brasileiro experimentar uma queda de qualidade. Você está entendendo? Eu acho que esses são 2 fatores. Tem mais. Por exemplo, um que eu te colocaria como importante. A ingenuidade dos dirigentes brasileiros em copiar um modelo. Quando eu falo a crônica esportiva, ela não está errada. Ela vê um Barcelona jogar, vê um Real Madrid, vê aquele trabalho de posse de bola, vê a Espanha ser campeã da Copa, aquela época, e ela propaga aquilo, ela não analisa. A crônica esportiva, em sua grande maioria, ela propaga aquilo como algo que veio para ficar, como algo que precisa ser copiado. Você está entendendo, Fernando?
Sim. O profissional de futebol, ele tem a obrigação de raciocinar antes de replicar. Ele tem que ter o raciocínio. Falou, não, isso dá para fazer aqui. Aquilo ali já demora um pouco mais. Isso aqui, o que eu estou te dizendo? Aí a imprensa compra essa ideia, o dirigente, o presidente ingênuo, ingênuo no bom sentido, que não tem experiência no futebol, não é às vezes tem presidentes maravilhosos, tem grandes empresas, multinacionais, são presidentes. Mas não chutou uma bola, não jogou bola. Mas o futebol, ele tem suas peculiaridades. Então, assim, aí ele vê aquela imprensa cobrando que os clubes joguem da mesma maneira. Aí o que eu vou chegar onde eu quero. Ele começou a replicar na base dele, ele começou a querer aquele modelo de jogo. Então ele contratava um executivo de futebol que fazia ele escutar o que ele queria. Falava a mesma língua que ele. Aqueles termos, amplitude, papapá. Eu estou dizendo isso porque eu não tô condenando isso. Isso faz parte, isso é importante. No entanto, pegaram de uma vez e botaram ali na base dos clubes. Então, o que eu vou chegar onde você vai entender rápido. O que você passou a ver na base dos clubes? Jogador sendo formado com 80%, 90% de treinamentos em reduzido, que não é problema, reduzido é sensacional, você muda a regra, você trabalha um monte de coisa. Mas, o que eu acho muito errado nas bases, só dando a ele a possibilidade de 2 toques. Reduzido com 2 toques. Você já ouviu falar, Fernando? Sim, com certeza. Reduzido com 2 toques. Isso vai totalmente contra ao futebol brasileiro. Por quê? O atleta que só dá 2 toques a semana inteira, ele não tem confiança para driblar no domingo. Eu tenho que te perguntar. Eu estou tentando usar uma linguagem bem... Não, eu estou te compreendendo 100%. Tanto é que me faz lembrar nomes. Eu quero citar um para você, porque certamente você... acompanhou o desenvolvimento dele como jogador. O Lucas Lima não parece um pouco esse cara para você? Que tem um talento, mas que está acomodado nesse 2 toques. Muitas vezes ele não não lembro exatamente se trabalhou com você, acho que sim, o Valdívia trabalhou com você sim. O Valdívia não é aquele meia diferente, mais anos 90 e menos essa transição moderna aí. Você quer falar um pouquinho disso? A torcida ia gostar muito da sua opinião. O Valdívia era ganancioso. Ele queria ganhar, mas o Valdívia era monstro. O Valdívia era monstruoso. Nunca tivemos um problema com o Valdívia, nunca ficou no DM. Né? Na segunda passagem dele, teve problema que eu vi de fora, né? Sim. Mas com a gente jamais. Um cara ambicioso, ganancioso. Ele jogava para frente, ele tinha uma técnica dentro do ponto da característica dele. O Lucas já não. O Lucas pode ser que tenha sido influenciado pela formação nesse 2 toques asséptico, eu uso esse termo. É um 2 toques asséptico, cara, sem ambição. É o Oscar, é o Felipe Coutinho, às vezes são todos grandes jogadores. Não posso ser antiético e ficar criticando o jogador, não estou fazendo isso. Com certeza, não, entendo. Eu estou colocando a minha observação de homem do futebol, a análise. Eu não gosto, mas você pega o Zico. O Zico era um meio agudo que pisava na área. Você pega esse tipo de... Não estou sendo saudosista, não. Eu estou dizendo que há sim, porque isso eu entendo, eu sei, eu vejo nos clubes. Jogadores sendo formados e passam 3, 4 anos na base, 80% dando 2 toques na bola. Ele perde a confiança. O 1 contra 1, o embate, a agressividade, tanto que a gente não vê mais driblador no Brasil. Sim. Não vê mais driblador. Veio o Neymar, um só. Veio o Neymar, um só. Qual é o outro? Antes tinha Zé Sérgio, tinha Edu, tinha Júlio César Uri Geller. Eu acho que você nem lembra, Fernando, não sei. Já ouvi falar, mas... Pô, o Júlio tinha uma enormidade aí. Se eu vou ficar... Tinha até gente de menor fama. Gil do Botafogo. Pode pegar até nessa transição de Palmeiras aí, o próprio Denilson. O Euler, ele era um velocista, mas também driblava, também não tinha medo. E a gente vê muito o Euler, não sei se você conseguiu escutar. O Euler via para cima, o Sérgio Araújo, o Mário Tilico, que era mais velocidade, não tinha tanto drible,
mas ele ia para cima. O Edmundo era um cara agressivo. Sim. Todos formados na antiga escola, na escola antes dessa, como é que eu vou te dizer? O que eu vou te falar, Fernando? Nem eu consigo entender essa transição também. Essa palavra que você está tentando achar, eu também acho que o futebol ele não evolui, ele involui nesse aspecto. É a falta de pensar o futebol, é o que eu te falei, é você pegar o que está dando certo na Europa e replicar aqui sem raciocinar. É muito melhor você pegar o que te serve. Certo. Por exemplo, jogos reduzidos é sensacional para você condicionar o jogador, inclusive fisicamente, a agilidade mental, a marcação, fazer o passe com velocidade, que tem setores do campo que precisa. Não vai driblar ali no meio de campo, né? Você vai driblar lá no terço final de campo. Então, assim, as coisas importantes de organização, claro que, veja bem, é muito importante você, quando é exposto a algo novo, Fernando, na sua área de trabalho, na sua vida, você pega aquilo e minimamente raciocina. Não aplica imediatamente sem pensar. Porque nós somos pentacampeões, nós precisamos entender e tomar a vanguarda do futebol, não perder essa vanguarda. Só que não tem isso no sistema organizacional do futebol brasileiro, não tem esse pensamento, esse raciocínio, com raras exceções, com algumas exceções, mas não tem, porque daí você pega, se você for minimamente raciocinar, vou te dar um exemplo. Tinha o Barcelona, 2009, 8, 7, 10, e teve a Espanha campeã da Copa. Sim. A Espanha, com aquele título, corroborou mundialmente, você concorda comigo? Aquele estilo de jogo, você concorda comigo? Concordo, é exatamente o que a gente fala. Se o Cacilhas não pega uma bola com o tornozelo, 5 minutos antes do gol do Iniesta, o campeão teria sido a Holanda. Que o Robin sai na cara do Cacilhas, o Cacilhas pega com o tornozelo. A campeã teria sido um futebol reativo, um futebol de movimentação muito bom da Holanda, né? Com grandes jogadores, mas sem aquela posse da Espanha. A Espanha teria perdido. Então, quem é do futebol, Fernando, precisa fazer esse tipo de observação fina. A fina não é ganhou, isso é sensacional, vou fazer na minha base. Não é por aí, tá entendendo? Até a condição de gramado a gente tem que levar em consideração, claro. E também lá é uma outra realidade. Se você vai aplicar, por exemplo, no futebol de toque de bola, um treinador que faz muito isso é o Diniz, mas ele pega os campeonatos do futebol paulista, vamos pegar o Paulistão como exemplo. Como tocar a bola num gramado que em janeiro e fevereiro, né, janeiro/fevereiro, tem sofrido com chuvas de verão, e a gente pega muitos gramados aí impraticáveis. Então, como que você vai ter? Também tem isso, e não é só também no futebol paulista. Eu acho que se a gente pegar a Série A do Campeonato Brasileiro, o próprio Palmeiras agora que reformulou, colocou o gramado sintético, mas antes disso, por conta dos shows, era impraticável um toque de bola, a bola pingava demais. Então, tem tudo isso que tem que levar em consideração. Tem uma pergunta que puxa mais para o lado pessoal, que eu queria muito ouvir de você, e você me deixa na dúvida, inclusive, de fazer ela, porque você falando de futebol, você me parece o cara que gosta muito do campo, ou seja, o papel do treinador, mas que você tem uma habilidade como diretor, tanto é que foi diretor do Palmeiras. Você gosta de atuar mais em qual situação, Toninho? Como treinador ou como diretor? Onde te preenche mais? Ou é 50-50? É bem mais a paixão é treinador. A paixão é treinador, mas o trabalho de dirigente, por quê? Por que eu tive um trabalho, no meu ponto de vista, antes do Palmeiras, muito bem sucedido no Fortaleza. Eu não virei gerente no Palmeiras, né? Eu tinha comandado, junto com um grande presidente do Fortaleza, estava na Série A, uma reformulação grande no jeito de pensar futebol no Fortaleza. Estava na Série A 2005. Isso me credenciou ao trabalho, ao convite no Palmeiras, né? Além de ter jogado, ter sido capitão muitos anos, tal, do Palmeiras, identificado, formado na base, né? Eu tive um trabalho, 2, 3 trabalhos anteriores ao do Palmeiras, na gestão. Então, eu gosto bastante. No entanto, Fernando, é muito importante que eu tenha um respaldo do presidente. Então, eu fiquei um pouco receoso
de bancar a minha carreira na direção. Não vou mentir para você. Depois que eu saí do Palmeiras, eu voltei a ser treinador no Grêmio Barueri, e no primeiro trabalho pós-Palmeiras eu fui fui semifinalista do Paulistão, como treinador. Então, está me ouvindo? Tá perfeito, tá. Perfeito. Então aquilo ali me impulsionou para a carreira de treinador, porque logo quando eu saí do Palmeiras, eu tive convite do Cruzeiro para ser dirigente, do Fluminense, mais uma equipe um pouco menor, intermediária, Fluminense e Cruzeiro. Cruzeiro já joguei lá, né? As pessoas me conhecem também, me fizeram convite. Eu queria investir ao São Paulo também, para começar a coordenar toda a formação deles. Aí eu recusei porque eu queria ser treinador e eu nunca trabalhei com base. Eu gosto de olhar a base, de organizar, de fiscalizar não, de dar minhas ideias, mas eu não gosto, eu nunca tive a sensação minha, né? A paciência com o pai, xingando no alambrado, sabe? Falando com o diretor, eu só não tenho muita paciência. Mas o São Paulo me chamou, o seu Juvenal, para começar uma história no São Paulo, começar por Cotia, ter toda a Cotia, coordenação técnica, sob o meu comando. Eu não fui, porque não era o meu perfil, eu estava já de treinador. E foi quando foi o René Simões. O René Simões, com a minha desistência, o seu professor René aceitou e foi para lá. Então, você desistiu? Desculpa a pergunta, se ela é muito invasiva. Você teve algum motivo especial da desistência, assim, de não ter aceitado o convite do São Paulo, que é uma grande equipe? Não, por começar na base ali. Talvez, se ele me oferecesse o profissional, porque é a minha paixão. Realmente, é muito diferente para mim trabalhar no profissional, onde eu sou muito agressivo no bom sentido, vamos dizer, né? Errando ou acertando, eu sou um cara de viver na pressão. Errando ou acertando, eu gosto das altas competições, fui criado nesse ambiente, então a base não te dá isso. A base te dá um trabalho meio invisível. Sim. O sucesso só vai estar para quem está ali perto. Agora não, ali no profissional é diferente, sabe? Com certeza. Então eu não adiei, eu achei um belo convite, né, de um grande clube, mas eu não sentia nem preparado, assim. Sim. Eu queria ser treinador, e eu tinha ido muito bem nesse retorno meu à carreira de treinador, então eu estava bastante animado, assim. Confiante também. Confiante. Sim. Eu lembro até aquela partida que o Palmeiras foi enfrentar o Grêmio Barueri, que se criou até um pré-jogo todo, né? Todo de rivalidade, por você conhecer o Palmeiras. E aí, inclusive, só uma história, porque não me lembro bem, tá? Teve alguma indicação sua com a Assunção? O Marcos Assunção, ou não? Sim, teve consulta, né? Sim. Os dirigentes me consultaram, com certeza, porque o Assunção foi... o Assunção não precisa de recomendação, né? Com certeza. No entanto, ele foi muito bem lá com a gente, naquele campeonato. Eu coloquei ele um pouco mais para frente, dei mais liberdade para ele. Ele foi o principal, foi meu capitão lá no Grêmio Prudente. E, claro, os dirigentes me ligaram perguntando sobre isso, sobre aquilo, característica, comportamento, tudo isso, né? É normal, isso me ligaram sim. Porque é bem fresco para mim aquele confronto do Palmeiras com você no Barueri. Então, Fernando, o que eu prefiro, o que me dá mais prazer? Assim, o que eu via como dirigente, eu tenho uma retidão. Desculpa, não sou só eu, são várias pessoas do futebol, tá? Não, mas também tem muita gente que eu ia me incomodar de ter como presidente, ou às vezes eu fiquei assim... É muito importante. No Palmeiras, os 3 anos, são meus amigos até hoje, todos os dirigentes e presidentes que eu trabalhei foram na mesma linha minha. Eu fui na mesma linha, assim,
naturalmente tinham o mesmo pensamento. Claro, divergia aqui e ali, mas a questão honestidade, primeiro Della Mônica, segundo Beluso, Dr. Tipuro, Savério, Genaro, enfim, é uma turma que eu não tenho uma vírgula em 3 anos. O Paulo Nobre era vice na época, primeiros 2 anos, com o Della Mônica, o seu Della Mônica, o doutor Della Mônica, o Paulo já era vice. Então, assim, eu me sentia bem e respeitado. Eu não sei se eu ia ter... Com o Paulo, que a torcida gosta muito dele, você tem um bom relacionamento com o Paulo Nobre? Sempre tive. Não sou de falar com ele frequentemente, não sou, mas tive um ótimo relacionamento sempre. Eu comentei com você antes da gente começar o bate-papo que tem situações, eu não anoto nada para falar com convidado nenhum. Lógico que tem algumas situações que eu tenho um pouco mais de cuidado, e é nessa aqui que você falou um pouquinho, que me deu a abertura para perguntar, não sei se você vai entender bem, porque eu fiz um emaranhado de anotações aqui, tá? Eu anotei dessa forma, porque em algum momento eu imaginei que você pudesse falar desse tipo de situação, que eu acho... Quando você citou a base, que você falou ali dos pais no alambrado. Os pais do alambrado são os empresários do profissional? Essa é a primeira pergunta, mas eu anotei dessa forma aqui. O profissional precisou ser mais maleável também nessa transição do futebol? Aonde que eu enxergo isso? Queria saber se tem alguma conexão com realidade ou não. Existe um excesso de preciosismo no futebol? Até por você ser esse cara mais duro, eu explico um pouco disso, tá? Excesso de blindagem por parte dos empresários, ou seja, essa questão hoje do futebol profissional, desde a transição técnica que você explicou anteriormente, existe alguma situação no futebol profissional hoje onde o empresário ele tem uma voz ativa dentro de alguns clubes? Claro que você não precisa citar o clube e citar situações pessoais, obviamente, mas isso existe ou é coisa da nossa cabeça que vê de fora? Então, existe dependendo do gestor e do presidente e do diretor. Aí esse ponto casa com o que eu vinha comentando na questão anterior. Sim. Se eu tenho... tem coisas na base, no profissional, que são inegociáveis. Não interessa o empresário que seja. Entrou ali dentro, o objetivo é o clube, o que ele quer, onde o clube quer chegar. Fui sacado, vou reclamar para o meu empresário, mas eu já tive telefonemas com um ruído muito grande, com empresários que não me conheciam e em alguma outra situação, foram poucas, e vieram conversar, né? Sobre uma situação, mas investi nesse jogador com vocês, fui parceiro do clube e não está jogando. Eu falei assim, eu vou respeitar porque o senhor não me conhece ainda, mas o senhor nunca mais me liga para questionar isso. Sim. Porque o senhor investe em jogador, no futebol, o senhor está ciente do risco. E aqui é o treinador que vai escalar. Então, eu, como gestor, fortaleci a imagem do treinador, sempre. Né? Então, assim, só que tem pressão, né? No entanto, eu acho um absurdo, eu já ouvi gente grande do futebol brasileiro dizer que isso mudou, que os empresários estão tomando conta. É uma mentira. Estão tomando conta de clubes com dirigentes frouxos. Boa. Estão tomando conta, e não é mal educado, você tem que educar, tem que ser educado com o empresário. O jogador tem o representante dele, que é o empresário de futebol, isso é uma livre escolha, sem problema nenhum. É um elemento, é uma função que faz parte do futebol. E muitos legítimos, muito competentes, ajudam o jogador a lá amanhã não passar fome, né? Muitos orientam adequadamente, a maioria, assim, né? São pessoas que ajudam na formação do atleta. No entanto, as exceções, eu acho que criou-se essa fama, porque eu vejo, Fernando, não vou citar nomes, mas duro não citar também, porque às vezes aí você generaliza, né? Sim. Mas assim, eu geralmente gosto de citar, né, situações para exemplificar. Para exemplificar, né? Mas, e também para ser honesto, né? Porque senão você joga a informação. Mas eu entendo. Mas assim, desculpa, eu
eu sei o que você está falando, e às vezes a gente já percebe isso. No entanto, eu como dirigente não admitiria isso, não admitiria essa interferência, esse poder do empresário, de um cara externo em ter mais conhecimento do que eu. Não admito, do que eu acho que é melhor para o clube. E aí, eu tendo, só terminando, desculpa, eu tendo o respaldo do meu, aí que chega onde eu quero chegar. Quando eu era dirigente, me imaginava trabalhando com outros dirigentes. Alguns eu imaginava, alguns de outros clubes que eu não gostava do perfil, eu me imaginava trabalhando com eles e falava, não ia dar certo. Então, por isso me levou para a carreira de treinador, porque o treinador ele é mais independente, assim, ele tem o trabalho dele, se dá certo, ele vai embora, vai subindo. Né? Se dá certo, lógico que você depende muito de muitas coisas, né? No entanto, você tem o comando do que vai para campo. Né? Como gerente, você tem menos comando do que vai para campo, né? Sim. É um lado ruim também. Então, essa situação que eu ia chegar, nós fizemos essa pergunta para o Luxemburgo, nós fizemos essa pergunta para outros profissionais, eu não lembro todos. Hoje, o treinador de futebol também, ele atua muito menos como manager, como atuava nos anos 90 e para trás disso. Eu posso falar com mais propriedade nos anos 90, antes disso eu não consigo ter propriedade para falar. Nós perguntamos essa situação para o Luxemburgo, porque, falando do Palmeiras, tá? É muito difícil, eu consigo falar de outros clubes, porque eu acompanho todos, mas falando especificamente do Palmeiras, muitas vezes passa a sensação, Toninho, eu não estou falando que isso acontece porque eu não tenho como afirmar, mas passa a sensação de que vem aquele jogador ali, ó, que o treinador nem pediu, que o treinador nem sugeriu, ou seja, se vira com esse nome e coloca para jogar. Isso também acontece em alguns clubes, o treinador está perdendo a voz na hora de pedir o ponta que ele precisa, o meia, o segundo volante, o lateral direito. Tem acontecido isso ou isso também não acontece? No sentido de que, vou exemplificar melhor, tá? Alguns negócios que a gente consulta muito isso, que aconteceram no Palmeiras, a gente percebeu que tinha ligação do mesmo empresário e até de jogador que sequer entrou em campo. Então, onde eu quero chegar com a pergunta? Se ela for muito polêmica, obviamente, você não precisa responder. Existe isso? Existe essa situação de muitas vezes o treinador nem pediu aquele jogador, mas tem que lidar com ele no dia a dia? Não, se existe, mas é pouco. Assim, eu, por exemplo, até comigo, que não sou um Luxemburgo, né, como treinador, né, não me coloco abaixo de ninguém no futebol. No entanto, é natural, os títulos, enfim. Comigo já é difícil acontecer. E eu, como gerente, jamais faria isso. Jamais faria isso. Contratar alguém, o que acontece? Para mim é bastante tranquilo isso aí. Eu tinha um jogador que eu gostava, que eu observava, eu falei assim, olha, eu tenho esse atleta, você conhece? Eu conheço, gosto, conheço, não gosto. Aí, se eu gostasse muito, tivesse muita convicção naquele atleta, eu tentava convencer. Olha, por causa disso, por exemplo, vou te dar um exemplo do Danilo comigo e com o Luxemburgo no Palmeiras, o Danilo zagueiro, Danilo Laranjeira. Que foi para o Udinese depois. Conheci o Danilo, eu conheci o Danilo, sabia de toda a história e formação do Danilo, paulista de Jundiaí, e sabia também da treta que o Vanderlei tinha tido com ele, com o empresário dele. Ele tentou, o Vanderlei tem olho pra caramba, né? O Vanderlei entende, tentou levar ele pro Santos, ele foi pro Atlético Paranaense. O Vanderlei estava no Santos, ele foi pro Atlético Paranaense. E eu lembro, eu sabia de bastidores que o Vanderlei tinha ficado né? Bravo. Da vida. Mas isso passou, eu não trabalhava com o Vanderlei. Aí encontrei com o Vanderlei, passamos a trabalhar juntos no Palmeiras. E eu soube que o Danilo havia brigado com o Petralha e estava afastado. E vou te falar, assim, eu fui para dentro do Vanderlei. Fui para dentro dele, fui na sala dele. E a primeira reação dele é de jeito nenhum. Não, esse cara não quis trabalhar comigo, papapá. Não, mas peraí, Vanderlei. Cara, você sabe como ele é leve, ele é rápido, ele tem liderança, é um jogador interessante, é bom por cima, bom por alto. Não tem zagueiro no mercado. Me fala aí um zagueiro, me aponta aí um zagueiro, Vanderlei. Quem que a gente vai trazer, cara? Daqui a pouco perde um com lesionado, a gente já tá no limite. O cara tá brigado, não vai sair caro porque tá brigado. Enfim.
Esse convencimento aconteceu. O Vanderlei concordou em trazer e foi titular do Vanderlei. E ficou muitos anos no Palmeiras, né? Sim. Enfim, estou te dando um exemplo na prática que existem momentos que o gestor precisa ter argumentos e se posicionar. E tem momentos também que o treinador traz um nome e você aceita, você acha bom aquele nome, né? E é uma coisa conversada. Não existe para mim, Fernando, é uma situação que não existe eu ser gerente de um clube e contratar quem quer que seja sem consultar meu treinador. Sim. Não existe. Até porque... esse esclarecimento é importante. Eu imagino que ele é mínimo, inclusive, né? Que acontece de maneira mínima. Até porque eu estou pagando o cara... Olha só o raciocínio. Eu entendo de futebol, graças a Deus. Se eu não entendesse, eu preciso baixar meu computador. É o que eu fiz na minha vida inteira. Então eu tenho que a confiança, não é arrogância. Com certeza não. É a confiança. Não, eu tenho que bater no peito e falar, eu entendo o presidente de futebol. O meu presidente, senão. Mas não sou só eu. Não sou só eu. Então, eu tenho um treinador que eu pago, sei lá, 400, 500, 700 mil por mês, num clube grande paga hoje para um treinador, e eu não vou consultar o cara. Geralmente, um treinador desse, por exemplo, é um Filipão, é um Vanderlei, é um baita cara com experiência. Eu já pago o salário dele, eu estou com um profissional desse trabalhando comigo, eu não vou consultar ele para contratar alguém. Eu tenho a minha opinião, já gosto do jogador. Aí eu tenho a chance de ter a opinião de um cara desse, com essa bagagem. Opinião, você vai ignorar? Eu não vou. Aí é brincadeira. Eu não jamais faria isso. Sim. Toninho, eu tô com 5 perguntas aqui das mais variadas possíveis. Eu vou escolher a primeira para te mostrar. Vai funcionar da seguinte forma: eu vou dar vou dar um play aqui, você vai conseguir escutar o nome do comunicador que vai te fazer a pergunta. Inclusive, por muito pouco, eu tentei conversar com o Wendel, que foi seu atleta, que fala com a gente direto, muito gente boa. Não deu dessa vez, mas quem sabe numa próxima. Aqui são canais, né? Então tem perguntas variadas aí. A primeira é do lado técnico. Você que foi zagueiro, acredito que vai conseguir responder isso aqui melhor do que ninguém. Fala, Fernando, beleza? Aqui é o Paulo do canal Verdão Info. Queria fazer 2 perguntas aí para o nosso convidado Toninho Cecílio e o assunto Felipe Melo, né? Já que agora ele é um zagueiro, né, nas mãos do Luxemburgo, depois de vários anos consecutivos atuando como volante, agora o Felipe Melo atua na zaga. E como o Toninho Cecílio foi um grande zagueiro, jogou demais também aqui no Palmeiras, queria saber dele como que ele vem enxergando o desempenho do camisa 30 alviverde na sua nova função, na zaga. Tá gostando, Toninho? E aproveitando a sua vasta experiência como treinador também, como que ele imagina que tenha sido a conversa do Luxemburgo com ele no início do ano? É fácil, Toninho, fazer um jogador, depois de tanto tempo, simplesmente mudar de função? O jogador, no modo geral, escuta o treinador nesse quesito? Já teve algum jogador, de repente, durante sua carreira de técnico, que você chegou e mudou esse jogador de posição e esse jogador decolou? Claro. Paulo, primeiro lugar, um abraço ao Paulo. Prazer poder conversar com você. Olha, vamos lá. Eu tenho muito cuidado, porque eu não gosto de criticar, assim, né? Às vezes é uma observação minha, não é crítica. Mas eu vou tentar ser bem claro, que eu também gosto de conversar, eu tenho conhecimento, não dá para ficar aqui escondendo o conhecimento. Eu acho que se o Vanderlei achasse que o Felipe Melo ainda era um dos melhores volantes do futebol brasileiro, ele não teria tirado ele dali. Então, eu acho que a construção dessa decisão do Vanderlei passa por aí. No meio, o Felipe não vai me entregar o que eu quero, o que eu necessito como treinador, passando na cabeça do Vanderlei. Acho que é a primeira coisa. Tudo partiu daí, né? Aí é uma opinião minha, né? Não estou falando que o Vanderlei, estou achando que passa por aí. Não tem mais explosão. Hoje se joga só com 2, e esses 2 o outro ainda tem que sair, um deles tem que sair, fica muito sozinho ali tem que ter uma explosão, leveza, poder de marcação muito grande. Então eu acho que parte daí
a vontade de alterar. Porque por que eu vou improvisar alguém se ele é um dos melhores no Campeonato Brasileiro? Não estou falando que ele estou falando se o Vanderlei achasse isso, né? Então ele já achou que ali estava deixando a desejar, no meio. Bom, aí ele viu a zaga como uma alternativa para ao Felipe, né? Bom, aí vamos lá, o que eu penso do Felipe na zaga? Eu acho que hoje, eu vou falar da parte positiva primeiro, tá? Que hoje o Palmeiras como grande que zagueiro de time grande sempre joga exposto, correto? E sempre toma a iniciativa do jogo, time como o Palmeiras, né? Como todos os grandes, sempre tem que tomar a iniciativa do jogo, salvo alguns períodos de algumas equipes que jogaram mais reativo, né? mais conservador. Isso faz com que a contribuição do Felipe na saída de jogo seja bastante importante, porque ele tem bons passes, boas inversões, e hoje é o zagueiro que dá início à construção do jogo, é o zagueiro, próximo do meio de campo, baixa um lateral, geralmente baixa um volante no meio dos dois, os dois zagueiros, a saída lavoupiana, né, que se fala, Ricardo Lavoupe que criou essa saída, ficou sendo chamada de saída lavoupiana. O volante entra no meio dos dois zagueiros, os zagueiros abrem e iniciam a construção das jogadas. Nesse quesito, não tenho dúvida que o Vanderlei também pensou nisso, ele tem qualidade de passe, ele tem frieza, por ter jogado a carreira inteira de volante, ele não se aperta, praticamente ele vai passar a jogar com bola onde ele já jogava, na linha de meio de campo. E o volante faz o pivô. Sim. Então, ele tem um passe de qualidade alta, inversões, isso eu já disse, visão de jogo, joga de cabeça erguida sem problema nenhum, é um excelente jogador, né? Tem personalidade para trabalhar a bola, se apresentar, virar, enfim, faz bem esse papel de saída de jogo. Eu acho que nisso o Palmeiras ganha com ele na zaga. Onde o Palmeiras perde com ele na zaga? Eu vejo que perde muito no 1 contra 1, na velocidade, do 1 contra 1. Porque quando ele perde na velocidade jogando de volante, ele ainda tem alguém atrás dele, que é o zagueiro. Na zaga, ele vai ter problema. Eu acho que ele vai ter problema. Assim. Tomara que não, né? Tomara que não, porque ele tem experiência, ele temporiza, que nem a gente fala, né? Não dá o bote, né? Hoje é temporizar. Espera um pouquinho, não dá o bote, espera o atacante. No entanto, eu acredito que no Campeonato Brasileiro e em jogos decisivos contra melhores equipes de Libertadores, talvez essa dificuldade torne-se mais visível. Sim. Ok? Eu não estou criticando ele, eu estou falando de um jogador que está fora da posição de origem, né? Sim. Jogando em outra posição. Então, eu particularmente, mesmo respeitando enormemente o Vanderlei, já trabalhei com ele, e a imensa experiência dele, multicampeão, eu não faria essa alteração, eu jogaria com ele no meio, tá? Porque uma hora ou outra vai acontecer, né? E pode ser no momento decisivo, e o zagueiro não pode, ele 1 contra 1 ali perto da grande área, com o cara rápido, leve, ele vai ter dificuldade, é natural, ele vai ter dificuldade. Então, acabou sendo uma escolha de risco, né? Aí a outra coisa, eu acho que ele tem muito boa bola alta, reta, frontal, porque ele já fazia isso como volante. Mas como volante, ele nunca, praticamente muito raro, tirar bolas laterais. Quando que vem uma bola lateral alta para um volante? Não vem. Com exceção de uma ou outra que ele entra na zaga, numa bola aguda que o zagueiro saiu para cobrir lateral, ele entra na zaga e corta essa bola lateral. Então é muito pouco. O zagueiro não, o zagueiro pega isso toda hora e treina isso, né, desde a base. Então nas bolas que vêm das laterais, em cruzamentos laterais, ele vai ter aquele timing prejudicado. Onde que eu encaixo o atacante? Isso não se pega assim rápido, demanda tempo. Então,
eu acredito que nesse tipo de lance ele vai ter um pouco de dificuldade. E já mais ou menos já apresentou em alguns aspectos. Algumas situações que você colocou, eu acredito que muita gente aqui no chat, né, quando assistir a esse vídeo, vai pegar essas referências. Nós tivemos mais uma pergunta também, Toninho, que foi voltar só um pouquinho na base, caso você já tenha falado algumas coisas aqui, mas em termos de Só terminando, vai mudar de pergunta, só para atender o Paulo, ele me perguntou como teria sido a conversa. Eu acho que a conversa do Vanderlei deve ter citado, imagino eu, o Rincon, por exemplo, né? E inúmeros outros atletas que ele, agora não estou me recordando, que ele passou para trás. Outro que poderia ser citado, Antônio Carlos, no São Paulo, era lateral e volante, o Antônio Carlos, e se destacou mundialmente na zaga. Enfim, alguns outros, mas que passou pela mão do Vanderlei, um grande exemplo foi o Rincon. Então ele pode, eu acho que passou nessa. Eu acho que o Vanderlei tem uma história também que o atleta entende, né? Tenta atender, né? O atleta respeita muito o Vanderlei. Então, eu acho que é uma conversa tranquila, com argumentos, não tenho dúvida, porque o Vanderlei precisa dar argumentos ao atleta, né? Eu lembro que quando a gente estava trabalhando junto, ele fez o Martinez jogar de terceiro zagueiro pela esquerda. Por exemplo, o Martinez era um volante. O Vanderlei, ele sempre pensou... ele não pensa só quadrado, ele sempre abre a cabeça para outras possibilidades do atleta, não é de hoje, né? Então, em algumas partidas, o Martinez ele fez 3 zagueiros, que é difícil na carreira do Vanderlei ver 3 zagueiros, mas ele fazia, liberava o Leandro, lateral, Leandro Bochecha, e segurava o Martinez ali, um volante meio que fixo pela lateral esquerda, ali um pouquinho mais fechado, entendeu? Então, não vejo nada absurdo nessa tentativa dele, mas a conversa, eu acho que passou por essas experiências que o Vanderlei já teve, entendeu, Paulo? E ele citou, inclusive, só por efeito de curiosidade, essa questão começou aqui na entrevista. Ele falou que se ele fosse treinador do Palmeiras ainda, ele estava lá no Vasco, né? Ele colocaria o Felipe Melo na zaga, e aí os programas, até o programa do Netos, o nosso trecho de entrevista, foi bem legal. E aí do Versu, aí também ele citou o Mazinho, o lateral esquerdo, que ele passou para o meio campo também. Aí Sim. Ele lembrou dessas duas situações. O Versucci, Márcio Versucci, ele também é integrante aqui do programa, ele falou a respeito de tática, né? Muito mais, de tática não, desculpa, de tática é a próxima. Ele falou muito mais de categoria de base e também da questão de tecnologia. Ele foi bem específico na pergunta dele, achei bem interessante. Ver se vai aparecer direitinho para você aí, Toninho. Opa, tudo bem? Aqui, meu nome é Márcio Versucci, eu participo aí do Não Importa o que Digam, com o pessoal. Queria deixar uma pergunta relacionada mais à parte de base, né? Certamente você tem experiência com isso, já foi jogador. Como é que você enxerga o futuro para os times de futebol do Brasil? Você acha que eles poderiam continuar usando o mesmo modelo para encontrar talentos, né? Que basicamente é através de peneira, indicação de professores, de escolinha de futebol? Ou você acha que tem espaço para tecnologia, sendo que hoje a gente tem alguns outros esportes, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, o futebol americano, o basquete também, eles se utilizam muito de tecnologia para fazer o que eles chamam de drafting, né, que eles vão atrás de rapazes, de jovens na escola, ainda na faculdade, e eles têm todos os números desses jovens, né, através de exercícios, e eles conseguem identificar os talentos. Você acha que isso caberia no futebol brasileiro, sendo que a gente tem muitos talentos que não são aproveitados justamente porque não passam pela peneira, por alguma aleatoriedade, né? Então é isso que eu queria perguntar. Obrigado, um abraço aí. Márcio, um grande abraço para você também, obrigado pela pergunta. Vamos lá, anotei algumas coisas aqui. Assim, a aprovação final de um jogador, a aprovação final, ela nunca pode acontecer sem um olhar técnico. Sim, jamais. Então, a tecnologia é importante, os números são importantes como material introdutório,
correto? Então, assim, são embasamentos. No entanto, o olhar, e aí eu não vou defender só o olhar do ex-jogador, que ganha muito, né? O ex-jogador, ele bate o olho, não todo ex-jogador, mas assim, ter sido jogador é muito importante no meu ponto de vista. No meu ponto de vista, respeito outros, tá? Mas eu não abriria a mão, como nunca abri no comando, estando na gerência, na direção, eu nunca abri mão de ex-atletas na base. Poderia até ter profissionais acadêmicos, vindo do mundo acadêmico também, que fazem uma boa dupla. No entanto, olhar jogador e aprovar o jogador, como que se dá o processo ideal, no meu entendimento? Primeiro, você tem que capilarizar a tua ferramenta de observação, teu projeto, tua programação de observadores, de observação, tem que ser capilarizado para depender cada vez menos de um empresário que traga um jogador que sugira. Não. Eu fiz um projeto isso há 10 anos no Palmeiras, fazia isso já no Fortaleza, mas no Palmeiras eu fiz isso, eu tenho documentado isso, uma capilarização absurda no Brasil inteiro. E no exterior também, por exemplo, a gente pegava um uruguaio que tinha passado pelo Palmeiras, que estava parado, sem salário, aposentado, e já trazia ele para o clube. E ele tornava-se ali, com as despesas pagas, um observador nosso de final de semana. Ele poderia até estar trabalhando em outro setor, e ele começou a procurar jogador para a gente, né? Enfim, então, assim, capilarizar bastante, ter pessoas que observam no interior do Pernambuco, no interior do Ceará, no interior do Paraná, e nós, porque não tem tempo, eu como gestor do clube, eu preciso ter essa equipe que faça uma pré-seleção, porque eu não consigo ver tudo. Mas eu, como gestor de um clube grande, eu já via, por exemplo, campeonato catarinense, campeonato paranaense, primeira, segunda, terceira rodada, tinha que ter relatório na minha mesa. O Paulistão, por exemplo, o campeonato paulista, na quinta rodada, tinha que ter 3 observadores nossos, e às vezes eu usava até o treinador de sub-20, para otimizar a equipe, não ter que pagar outro cara, né? Nas horas vagas você vai ver. E na quinta rodada, eu não quero um relatório no final do campeonato, eu quero na quinta rodada, porque eu tenho que chegar antes do São Paulo, eu tenho que chegar antes do Corinthians. No final do campeonato, todos eles já viram todo mundo. Então, uma velocidade na observação, e aí eu entrava, vamos dizer, eu dava essa pegada, o treinador está trabalhando, ele não consegue ficar vendo isso, né? Mas aí a gente tem essa obrigação. Eu acho que essa observação com a tecnologia, ela é importante, a tecnologia te ajuda nos números, assim. Mas eu acho que o olho humano e o conhecimento e a bagagem no futebol, porque eu digo isso, não é arrogante, é uma coisa natural. Você bate o olho no jogador, aí você gostou, você vê mais 2 partidas de 90 minutos inteiras, se você vai contratar mesmo, aí você tem que puxar um histórico dele, em como ele foi em jogos finais, em jogos grandes, em jogos importantes, aí você começa a funilar, né? Mas é uma forma de trabalhar que ela precisa existir os protocolos. Então, quando você chega num clube, você tem que estabelecer esse protocolo junto com o presidente. Não é assim, vi um jogador, os melhores momentos, um treinador viu os melhores momentos, gostei daquele jogador, vai lá tentar contratar, Toninho. Não é assim. Espera aí, vamos checar, vamos ligar. Como que ele reagiu numa final, numa semifinal, como é o comportamento, tem família, tem filho, isso. Todas essas questões, precisa de telefone ainda, não é só... A parte tecnológica ajuda nos números, né? Então, por exemplo, tem programas que te dão quem é o artilheiro, quantos gols por minuto jogado fez o fulano lá no interior do Pará. Isso te dá. Então, isso chama atenção. Mas essa média, você olha, essa média é alta. Vamos ver o cara. Aí você vai ver. Mas precisa ter esse olho, né? E aí você gostou, você vai aumentando a observação. Você está entendendo?
Eu acredito muito que, igual você falou, se você depender somente dela, da tecnologia, pode ser um grande erro também. Agora, tem que ter o olho. Tem que ter o olho. Eu só lamento, assim, acho que talvez por a gente já ter feito programas nesse sentido, como que alguns clubes aqui de São Paulo, também não vou citar nomes, não é o caso, não é os grandes, né? Eles fazem as peneiras e muitas vezes eu acredito que não é a melhor maneira, a questão da peneira em si. E, inclusive, eu vou citar, vai, a Portuguesa. A Portuguesa, na década de 90, início dos anos 2000, eu, inclusive, passei por lá, é um excesso de peneira que muitas vezes não justifica, entende? Eu acho que essa questão também poderia ser repensada, e às vezes a tecnologia pode ajudar em algum outro aspecto, penso eu. Você quer completar alguma coisa, Toninho? Não, a tecnologia ajuda muito hoje, porque você tem imagens em real time, né? Em real time, tempo real. Você tem imagens do jogador, isso é tecnologia. A internet é tecnologia, então isso mudou muito o trabalho de observação dos clubes. A internet, como mudou a vida das pessoas, né? O setor bancário, o setor de engenharia, tudo, né? Então, você tem que acompanhar e usar essas ferramentas, mas eu não me vejo, por exemplo, contratando alguém e falando para o presidente, ó, dei meu aval nesse jogador, mas nunca vi jogar, nunca vi 90 minutos. Jamais farei isso. Eu dou meu nome na assinatura do contrato, eu dou minha avaliação, meu aval profissional. Sem ter visto esse jogador jogar, isso jamais, eu preciso ver. Por isso que eu te falo, na minha opinião, todo esse arsenal de ferramentas tecnológicas que surgiram, muito boas, por sinal, muito boas. Quantos arranques o cara dá por partida, né? Se ele é intenso, né? Isso mede a intensidade do jogador. O futebol hoje é intenso. Tudo isso é muito importante. No entanto, a palavra final tem que ser do olho humano, né? Da observação, corroborando todos os números. Perfeito. Agora eu entendi. A questão da palavra final tem que ser sempre de alguém que está de olho em categoria de base, alguém que jogou, igual você falou, você deu os exemplos, né? Com que tem experiência, né? Gente, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu tenho colegas que não jogaram, são grandes treinadores. O Parreira mesmo não foi jogador, é campeão do mundo, não é isso que eu estou falando, que precisa ser só o jogador. No entanto, olhar um jogador, se mandar um ex-jogador olhar 20 jogos, ele vai ver um número, vai ver coisas diferentes do que mandar alguém que não jogou, né? Que não jogou no âmbito profissional. Ou literalmente ficar na mão de uma tecnologia X também. Eu acho que também isso é um ponto falho, se chegar a esse aspecto. Exemplo, jogadores de VT, a gente cansou de ver por aí, que chegou em um determinado clube, o VT do cara era sensacional, aqueles melhores momentos, mas muitas vezes não atendeu exatamente a expectativa que o clube tinha. Então, mas se algum dirigente contrata por VT, ele tem que ser mandado embora. Ele não pode trabalhar num clube profissional, Fernando. Isso é um absurdo. Mas eu já sei que teve vários clubes, mas é um absurdo. Isso aí, tem que mandar o cara embora. É isso que eu tô te falando, não existe isso. Sim. Então, por isso que eu tô te falando, na parte diretiva, eu acabei indo para treinador, porque na parte diretiva eu poderia cruzar com um dirigente que viesse a me impor coisa que eu nunca tive no Palmeiras, né? Eu sempre, isso que eu estou conversando com vocês, existia nos meus superiores, o mesmo pensamento. Ninguém falou assim, Toninho, eu vi aquele atleta lá, não, o melhor momento dele é bom, vamos fechar. Jamais, eles não, Toninho, você está certo, tem que olhar, tem que... Pô, o Armeiro, eu fui 3 vezes para a Colômbia assistir. Eu tinha os melhores momentos dele. É um material introdutório. Os melhores momentos, eu falo, esse cara é interessante, tem força, sobe bastante, marca bem, temporiza, o cara tem cabeceio. Quero ver ao vivo, quero ver o jogador 90 minutos, quero ver como ele recompõe, como ele faz a leitura tática do jogo, sem a bola, tudo isso, sabe, é importante. Legal. O Felipe, ele lembrou uma passagem sua, e a pergunta dele é referente à sua passagem no Palmeiras.
Vamos ver se eu consigo compartilhar com você. Salve, Fernando. Aqui é o Donati da TV Alviverde. Eu tenho uma pergunta aí pro Toninho, lá do ano de 2008. Quando o Palmeiras atrasou alguns salários, você foi até a imprensa e disse que isso não deveria ser um problema para um cara que joga no Palmeiras, né? O tempo passou de lá para cá, o mercado se inflacionou e hoje os jogadores ganham verdadeiras fortunas e a maioria deles não desempenha dentro de campo nem metade do que recebem, né? Então, como fazer esse equilíbrio? Quer dizer, o futebol virou só dinheiro na sua visão? O cara não se sente mais realizado em estar jogando num grande clube como o Palmeiras? E se você não paga um salário bom para esse cara, outro time vai pagar. Então a competitividade é muito grande. Para você contratar, você tem que dar um salário gigantesco. O que você pensa disso, cara? E o que você pensa também sobre o contrato de produtividade? Valeu, galera. Um abraço. Grande abraço para você também. Pergunta bastante interessante. Em 2008, eu não sei se foi 2008, rapaz. Na verdade, em 2007, quando eu cheguei, né, em fevereiro, a situação estava bem complicada para a gente, sabe? Não tinha dinheiro, tinha dívidas, infelizmente, uma coisa inédita. Eu tinha passado no Palmeiras por 10 anos e nunca havia atrasado um dia sequer, né? Da base até o dia que eu saí, em 93. Às vezes caiu o vencimento num feriado, eles pagavam antes. Então, para mim, foi uma surpresa, assim, sabe? Eu chegar no Palmeiras e estarem com algumas pendências. Então, 2007 foi um ano difícil, a gente teve, mas a gente teve algumas dificuldades de fluxo de caixa, não pôde fazer o time que a gente queria. Trouxemos um treinador aposta, que era o Caio Júnior, né? Investimos no trabalho, na gestão mesmo diária, e quase classificamos para a Libertadores. Perdemos a vaga na última rodada dentro do Parque Antártica para o Atlético Mineiro. Classificavam 4, né, naquela época, e nós caímos fora. Então foi um trabalho muito exitoso, porque nós tínhamos talvez a 12ª folha, 14ª folha do Brasileirão, com um time de guerreiros, um time bacana, de muito caráter, um treinador jovem, que demos o suporte, devido suporte, né? Então, assim, eu acho assim, que se eu percebo, isso é muito importante falar, sabe, Felipe? Se eu, como gestor, como treinador, o presidente do clube, percebe, tem 2, 3, 4 caras que não tem o perfil que você quer, de gana, de ganância, de ambição pelo título, de ambição desmedida, respeito pelo clube, ele não tem que ficar 3, 4 anos no clube. Ele não pode ficar. É muito melhor você recolocá-lo no mercado e trazer um outro, porque você pode perder um certo investimento que foi feito, mas você vai ganhar título, você vai ganhar mais, você vai trazer um cara que é mais teu perfil, o perfil do que você quer como dirigente. O dirigente manda no clube. O dirigente, o presidente, ele manda, ele está eleito. Então ele tem que fazer valer no departamento de futebol, através de pessoas de sua confiança, valer os seus princípios. Então, se ele não vê no jogador os princípios que ele quer, ele precisa trocar. Não entra na minha cabeça. Mas comprou, investiu, então investiu errado. Quem que investiu? Manda embora quem que investiu, porque não viu direito. Exatamente. É simples, poxa. A produtividade, você enxerga como? Fernando, desculpa, mas ele é do empresário tal, e daí? O meu clube vem na frente, então por isso que eu estou falando. Se você pega presidentes firmes e gestores e vice-presidentes firmes, como todos que eu trabalhei, por exemplo, eu tive no Fortaleza, no Palmeiras, todos, cara, né? Então aí dá para trabalhar, mas tem que ter essa gestão rápida. Primeiro que você não pode errar. Sim. Você não pode errar assim, milhões, você pode errar com um cara de 400 mil. Você pegou no interior, fez uma aposta, 1 milhão, 800 pau, você pagou em 70% do cara. Aí você pode errar, você arrisca um pouco mais. Agora, você paga milhões num jogador e você erra, tem alguma coisa errada, não pode. Ou você é incompetente, não sabe ver jogador, não sabe ver perfil. Serve para o meu time? Serve para jogar no outro time, mas no meu time não serve, não tem o sangue, não tem
Cada time tem uma história, né? O Santos tem uma, o Palmeiras tem um estilo, o Corinthians, São Paulo, Flamengo. Então, a gente sabe que tem essa diferença. Então, assim, precisa ter alguma característica. A cara do time tem que ser uma, né? Senão o torcedor não gosta. Então, é importante ter errou, ou você assumiu, o jogador já estava lá, não vai mudar, você tem que fazer o diagnóstico. Esse cara tem perfil de que vai mudar, tem lastro para mudar. Ele, por exemplo, não estavam exigindo muito. Vamos supor que é um cara que fica muito acima do peso. Você chega lá, o cara está 4 quilos acima do peso. Estou dando um exemplo. Esse cara joga. A comissão técnica anterior, a gestão anterior, estava sendo frouxa. É preciso pegar ele e fazer um trabalho diferente. Aí ele passa a jogar. Aí você segura o cara, dá mais 6 meses para ele. Mas 6 meses não é muito, não. São 6 meses e deixa claro isso para ele. Cara, você não joga isso que você está jogando. Alguma coisa está errada. Ou é o clube ou é você. Exato. Quem está errado? O clube ou você? Clareza, porque o jogador sabe que não está rendendo. Ele sabe também. Aí você libera, empresta, faz trocas, né? Fica com percentual, troca, tem que usar a criatividade. Agora você não pode ficar 4, 5 anos insistindo com o cara. Deu um ano, não deu, sabe? Você analisa o trabalho do treinador, vê se o trabalho é firme, né? Se o cara exige, você tem que olhar isso também, né? Se o preparador físico é forte, se o treinador existe, se as ferramentas do clube colaboram para que aquele jogador renda o máximo e ele não está rendendo, é porque foi mal contratado, ele não rende mais mesmo que aquilo. A expectativa foi acima do que ele entrega. E aí a decepção é permanente. Sim. E a questão... Eu vou acrescentar só uma coisinha na pergunta do Felipe, que é o contrato longo também em cima da questão da produtividade. Estamos vivendo um momento ruim com essa questão de muitos contratos longos, que aí a gente vai uma hora ou outra entrar nesse problema do jogador não entregar aquilo que a gente espera. E a produtividade, você enxerga com bons olhos no futebol? A produtividade sim, mas ela gera 2 problemas aí. Vamos lá. Como é que eu vou te dizer? Ela é bonita de falar e de tentar aplicar. Olha como eu sou duro na minha gestão, só com contrato de produtividade. Primeiro, há jogadores que não vão querer vir. Por quê? Porque ele não consegue fazer uma previsão do que ele vai ganhar, né? Ele pode não jogar, não por deficiência dele, mas por escolha do treinador. E ele não se sentir justo, não achar isso justo, né? Pode ser. E não aceitar. Então vai depender muito do clube, né? Os grandes clubes ganhando títulos, eles jogador quer jogar. O clube que está disputando, por exemplo, em questão de igualdade, vamos pegar Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras quer produtividade, mas o Flamengo paga 100%. Ele vai para o Flamengo, em condições de igualdade. Tá entendendo? Então, depende, cada jogador é um jogador. E aí você vai ser cobrado que você perdeu o jogador para o Flamengo. Né? E aí você não pode criticar o contrato que o Flamengo fez, né? Porque é antiético, né? Não, mas eles estão fazendo loucura. Você não pode chegar na televisão e falar isso. Isso é trabalho de comentarista, não o seu, né? Você vai criticar o trabalho de um dirigente, colega seu. Você não pode fazer isso, é antiético. Então é uma questão complicada. No entanto, outro aspecto que poucas pessoas pensam, a produtividade pode dar ao atleta uma ambição desmedida. Não, eu tenho que jogar, porque o meu salário vai para tanto, tal. Isso pode fazer ele prejudicial. Ele joga sem tranquilidade. Ele joga com aquela pressão exacerbada, porque no clube grande a pressão é enorme. Entendeu? Então eu sou adepto, eu acho mais produtivo ter um patamar, não o topo, real, bem remunerado. Um teto salarial? Não, teto não. Eu não gosto de teto. A palavra teto, eu acho que ela é no livre mercado. Um jogador é diferente do outro, histórias diferentes. E da meritocracia também, talvez? Eu não acho que tem. Você tem, assim, mais ou menos, né? Agora, divulgar um teto, isso é um absurdo.
Até vi um clube grande agora, o Cruzeiro, divulgando o teto. Vai passar esse teto uma hora e não vai ter o que falar. Você está entendendo? Não sei, eu acho que é uma coisa... Não há necessidade de divulgar isso. É uma coisa assim, ó, nós temos aqui o nosso orçamento, podemos gastar isso? Podemos. Mas aí você vê um cara que vale 300, o teu teto é 100, mas um cara que virou no mercado que vale 300 e que ele rende mais do que 5 de 100. Você vai querer o de 300, pô. Aí você libera 5 de 100. Você vai gastar o mesmo, você vai gastar menos, né? Você vai deixar... Mas então, assim, não precisa... Só que aí você extrapolou o teto. Se você divulgou isso e falou para a imprensa, vai vazar, porque tem política no meio, tem gente do ambiente interno que vaza informações, vai vazar. E aí fala, e aí o teto? Aí você vai falar o quê? Então não é se prender, você divulgar teto, eu acho que não. No entanto, eu acho que uma faixa salarial justa, eu acho que começar a passar muito disso, eu acho que não há necessidade. Eu acho que você encontra jogadores, eu acho que você encontra jogadores no mercado tendo criatividade e bom poder de observação e se antecipando e monitorando jogadores que foram para o exterior, que não estão bem, você monitorar muito, muito de perto isso, você consegue ter elementos assim que possam te dar mais... Pô, vou perder esse jogador, ele está pedindo 1 milhão, não vale, não dá, e já começa a contactar o outro ali que você acha que joga. Então, não pode ficar refém do jogador, né? Refém, eu vou ter que pagar isso agora. Vem uma proposta da China, vai. Pô, se tá passando muito do que eu posso pagar, libera, não é? Eu acho que você tem que chamar a responsabilidade. Eu acho que o dirigente, Fernando, tem que chamar a responsabilidade para ele. Não é só, não, vamos pagar porque se eu perder o fulano, a torcida me mata. Eu não tenho como pagar, vou liberar, é o momento de liberar, eu tô aqui para isso, sou remunerado para achar outro no mercado. Sim. Não é o presidente confiou esse trabalho a mim e ao treinador que está aqui. Então eu tenho que assumir essa responsabilidade e procurar outro, entendeu? Porque senão o clube vai quebrar. Você fica só renovando e refém da... Porque a torcida pega a preço pelo jogador que ganha títulos e se entrega, né? Mas você vê, o Mina ganhou título, saiu, veio o Gustavo. Correto? Não é idêntico, mas é um bom zagueiro. O Edmundo um dia parou, veio o Dudu. Né? Então, essa renovação, ela precisa ser bem feita pelo gestor para não ficar refém das requisições de aumento salarial injustas e absurdas. Então, tem ali uma faixa salarial, uma faixa que ela não pode ser tão diferente, né? Uma faixa, né? Cada um tem seu valor. Eu acho que, por exemplo, eu já trabalhei com um jogador de nome, pentacampeão do mundo, o Denilson, que aceitou fazer o contrato de produtividade. Nós fizemos com ele. Mas ele estava no... Você acha que ele iria aceitar isso no auge? Não. Ele vinha num momento de recuperação de lesão, estava sem contrato na Europa, nós trouxemos ele para o CT, ele conheceu as instalações, a gente foi criando uma relação de confiança, e ele aceitou. E ficou feliz demais. Ele fala do Palmeiras a todos os... Até hoje foi campeão com a gente, ajudando. Né? Então, há casos que cabem a produtividade. Mas eu não acho que deveria ser assim, finalizando por Felipe. Desculpa ter me alongado. Não, perfeito. Mas eu não acho que tem que ser não, vamos fazer contrato só de produtividade. Tem que ser uma via de regra, né? Não, porque também gera ansiedade no cara. Você não conhece todo mundo a fundo, né? Sim. Você conhece o cara do mercado e tal, mas o que passa no íntimo dele, numa decisão... eu preciso arrebentar porque eu tenho que jogar X número de partidas, porque senão não vou receber. Então, pode ser antiproducente, né? Assim, contraproducente. Pode vir a ser contraproducente. Pode vir a ser. Tá entendendo? Eu compreendo, é complexo. Tanto é complexo que esse tipo de assunto, quando a gente vai falar dele em qualquer programa,
ele dá muito mais do que 1 hora, só dele. Então não é um assunto que a gente consegue determinar uma... Vai ter opiniões diferentes, como o Felipe falou na pergunta. Vai ter clube que vai entender que aquele clube X está trabalhando com produtividade, o que ele vai fazer? Ele vai entrar na produtividade? Ele vai ser agressivo. E aí ele vai levar o jogador. Então é bem complexo e ainda, claro, que da visão administrativa, que é algo que eu não tenho definitivamente, você acredito que conseguiu esclarecer muito bem para a gente. O Flávio, ele te perguntou uma questão que não foi abordada ainda na entrevista, é a última pergunta que a gente tem aqui, Toninho, que é do Flávio, referente a... Hoje o presidente do sindicato é o Martorelli ainda? Ou não? Isso, Ele te fez uma pergunta a respeito do sindicato. Vamos lá. Quando surge Fernando, quando surge Toninho, beleza? Tudo bem com vocês? Uma perguntinha aqui, Toninho. Todos os palmeirenses, a grande maioria pelo menos, conhece sua trajetória dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, como dirigente e tal. A gente sabe que você chegou lá no Palmeiras em 1984, ainda juvenil, depois foi para o time profissional, ficou por 10 anos ali dentro do Palmeiras. Em 1990 você chegou à Seleção Brasileira, lá do Falcão, né? E depois saiu do Palmeiras, foi para outros clubes, foi para o Teresa Osaka do Japão, retornou, tá? Encerrou sua carreira como jogador em 2001 lá no Santo André, depois veio a ser treinador, dirigente de futebol. Tudo isso a grande maioria já sabe, né? Poucos conhecem a sua vida como sindicalista, né? Conta um pouquinho pra gente aí como é que você chegou ali na presidência ali do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo. Conta um pouquinho dessa história pra gente, como é que você chegou lá. Falou, um forte abraço, fique com Deus aí. Até mais, fui. O Flávio é um integrante também do programa, né? E aí ele foi mais para essa parte da sua experiência ali como presidente do Sindicato dos Atletas, é isso, né? Flávio, muito boa noite, obrigado pela participação sua. Eu sempre gostei muito da estrutura do futebol, pensar isso, fazer melhorias, e eu era muito jovem na época. Eu acho, uma das coisas que eu mais me arrependi foi ter me candidatado a presidente do sindicato no auge da minha carreira. Assim, eu tinha ido para a seleção, era 88, 89, nós estávamos no Palmeiras, eu tinha 89, eu sou de 67, eu tinha ali 22 anos. Em 90, com 23 anos, cheguei à seleção, né? E eu estava no meu auge e eu peguei muitas responsabilidades, dentre elas o sindicato. E eu não sei fazer as coisas sem me comprometer, né? Então eu comecei a me sentir muito pesado com várias obrigações que eu não... Tanto é que quando eu saí, que eu fui negociado para o Botafogo do Rio por empréstimo, eu tive que mudar de estado e falei para alguns dirigentes do sindicato na época. O Raí era meu vice, falei para o Raí, eu preciso sair, né? Eu não posso mais ser presidente. Mas é importante, Raí, eu vi isso, que os presidentes do sindicato sejam jogadores que já pararam, ex-atletas. É muito importante isso, porque, rapaz, é muito desgastante, assim. Então, só que eu acho que eu tive uma participação do trabalho do sindicato muito... que me orgulha muito, embora não tenha tido publicidade, né? Nem queria publicidade. No entanto, a participação minha no fim do passe foi muito forte. Assim. O Zico era secretário de esportes do Collor na época, e eu ia muito para o Rio de Janeiro me reunir com o Zico para costurar o que viria a ser a Lei Pelé, né, que começou sendo chamada de anteprojeto de lei do Zico. E ela terminou como Lei Pelé, que depois o Pelé... Estou só me colocando alguns termos da época, porque tem muita gente jovem que não lembra disso. Na verdade, o Zico teve participação muito importante. Porque o passe, que existia o passe, era uma coisa absurda para o jogador, muito injusta, né? Era bastante injusta, era fácil de administrar um clube, havendo o passe, porque você não perdia o jogador. Às vezes você ficava sem pagar o jogador, não renovava o contrato, e o jogador era obrigado a ficar ali. Então você ficava muito refém da vontade de valorização do dirigente, era muito complicado isso, sabe?
Tanto que caiu, né? Não se sustentou, né? Em algum momento isso ia cair, porque não tinha como. Bom, mas foi um trabalho assim muito voltado para as condições dos atletas. Qualidade de gramado, a gente batia muito, exigia bastante, no interior de São Paulo, principalmente, né? A gente fiscalizava, mandava fiscais, ex-atletas da cidade. Essa coisa do passe a gente atuou muito forte, né? O Raí também teve uma presença bastante importante. O Raí também jogava, né? Na época, como jogador de São Paulo já. E a gente se dava muito bem nessa questão de procurar melhorias para a categoria. E melhorias para a categoria, naquela época, fundamentalmente, era acabar com a lei do passe. Isso era o que transformou realmente a carreira do atleta. Algumas, só aproveitando, se me desculpe. Pode falar, fica tranquilo. Aproveitando, uma coisa importante que eu vejo, às vezes, alguns dirigentes colocarem culpa na Lei Pelé pelo sumiço de alguns clubes do interior. Isso está muito equivocado, né? Por quê? Porque o clube do interior, muitos não tiveram a necessária velocidade de adaptação à Lei Pelé. Eles demoraram demais, gestões, assim, muitas delas fraudulentas, né, de pessoas que se locupetavam ali, se beneficiavam dos clubes do interior, levavam dinheiro de venda, e às vezes eu vejo alguns reclamarem. Então, esses que reclamaram, outros muito honestos, eu sei de alguns que reclamaram que se você fala assim, não, mas a Lei Pelé, ao fim do passe, veio modernizar o futebol brasileiro, porque até então os dirigentes eles esperavam apenas a venda de jogador, porque eles não perdiam o jogador. Você assinava uma ficha no sub-17, você ficava preso ao clube até 32 anos. Então você era fácil administrar o clube. Quando isso acabou, obrigou os clubes a investir em marketing, sócio-torcedor, plano de crescimento, projetos, contratar advogados externamente, não mais aqueles sócios advogados que iam no final do expediente fazer uma visita. Não, precisava profissionalizar a advocacia do clube, o setor do direito trabalhista voltado para o futebol. Então, uma série de coisas que fez os clubes exigirem mais das televisões, maiores valores. Então, hoje é muito mais equilibrada a relação. Você vê salários astronômicos, muitas vezes pagos por dirigentes que são irresponsáveis hoje em dia. Não é o jogador que ganha muito, às vezes jogador já sem força, o dirigente contrata e paga muito para não ser xingado, ele tem medo da torcida. E ele não tem a capacidade de bancar um cara mais jovem, contratar um cara mais barato e jovem, esse cara vai jogar. Eu tenho certeza que esse cara vai jogar. E bater no peito. E bancar o cara. Não, ele vai pelo caminho do dinheiro, mais fácil, para dar uma satisfação para a torcida. Isso é o que mais existe. Então, a gente teve um trabalho voltado mais... A minha passagem no sindicato ficou marcada pela essa presença forte em São Paulo das ideias do Zico, que vieram a se tornar a Lei Pelé, mais tarde, e que tiveram, né, como objetivo único e principal, único não, porque modernizou todo o futebol, mas principalmente o fim da Lei do Passe. Para mim, Toninho, ficou esclarecedor essa questão da Lei Pelé. Inclusive, venho aqui falar para o público, eu desconhecia a questão do Zico, a importância dele nas ideias, eu não sabia. Muito legal, esclarecedor. Bate-bola, jogo rápido, que é tipo eu te fazer uma pergunta e você me responder ou sim ou não, ou com um nome ou outro, tá? Você já fez algum tipo de situação assim? Acredito que já sim, não lembro, não é frequente, mas já fiz. Tá, são 5 perguntas. Na última você pode
estender o tempo que você quiser, tá? E então vamos lá? Claro. Então, pessoal, agora a gente vai para um bate-bola, jogo rápido com o Toninho Cecílio e com algumas perguntas que pode mexer um pouco com a imaginação dele, inclusive com a sua que está assistindo. Bom, rapaziada, tô aqui no finalzinho da entrevista, no finalzinho da edição. Foi muito foda esse bate-papo com o Toninho Cecílio, certamente uma entrevista completa. E eu queria lembrar vocês que a Fute Fanatics apoia aqui o canal Insta Verde. O primeiro link tá aqui na descrição. Tem tudo do Palmeiras, tem tudo de futebol e a Fute Fanatics não parou nesse momento. Tá entregando para todo o Brasil. Primeiro link aqui da descrição e vamos pro bate-bola, jogo rápido. Primeira delas, Toninho, voltaria para o Palmeiras, sim ou não? Sim, claro. Um sonho. Ser treinador da seleção. Legal. Um ídolo quando você jogava? Luiz Pereira, Rondinelli, Trezor, um zagueiro francês. São 3. São 3. Uma referência como treinador? Enio Andrade. O atacante que mais te deu trabalho? Miller. O Miller. Estava entre os que eu imaginei. Sem dúvida. O Miller, ele era diferente. Quem jogou, né? Eu vi, claro, pouco, né? E vi muito por VT. Era um cara diferente, né? Saía pro lado direito, pro esquerdo, completo, né? Muito diferente. Ele não jogava fixo entre os zagueiros, ele flutuava atrás da linha dos volantes e ficava sempre de lado. Tinha muita explosão, saía pelos dois lados, tinha muita velocidade, muita explosão técnica, mas mais a parte física mesmo, né? Não tão técnico, assim, ele tinha boa técnica, né? Mas a explosão dele era muito forte e a finalização com qualidade, assim. Sim. E não tinha essa flutuação. O zagueiro nunca quer o atacante que flutua, né? Por isso que o Messi, falso 9 do Messi, fez sucesso. Porque os dois zagueiros, sem alguém ali, eles têm que ficar ali. Sim. Eles não podem sair, eles têm que guardar a parte central da defesa. Então, você está perdendo superioridade em algum setor. Se o 9 não está ali, você está inferiorizado em alguma lateral ou no setor dos volantes, entendeu? E Sim. Aí eles ganham um posse de bola e vem os homens de beirada, geralmente vêm em diagonal. É muito complicado. O Miller assim, foi... Não à toa, disputou 3 Copas, né? 86 a 94, 4 Copas. 86, 90, 94 e 98, acho que ele não foi mais. 3 Copas. Ele não foi. Em 98 ele não foi. Tá liberado o microfone? Tá, né? Meu microfone tá tranquilo? Tá. É porque tinha dado um tchum aqui. E aí tem uma aqui que eu montei agora, em cima dessa resposta. Como jogador, era mais difícil enfrentar Corinthians ou São Paulo? Na época, o São Paulo. São Paulo, eu peguei essa pergunta em referência ao Miller, né? Na época era o São Paulo. O São Paulo prevalecia na época em termos de qualidade. Claro, Corinthians sempre difícil também. No entanto, o São Paulo apresentava uma geração diferente, mais técnica. Legal. Era outro jogo. Assim, o Corinthians era um jogo mais igual, assim, sabe? De força, de tal. Sim. O São Paulo tinha um lado, não que a gente não ganhasse do São Paulo, muitas vezes ganhamos, mas eles tinham um estilo de jogo e saíram um pouco à frente, é inegável isso, em formação de atletas, com CT, com fisiologia, eles estiveram um pouco à frente, né? Naquela época eles estiveram um pouco à frente, normal, isso ficava claro, veio em títulos, né? Sim. Então, e bons jogadores que eles revelavam. Sim, com certeza. Eu não peguei tanto, porque como eu nasci em 90, né? Então eu vi pouco. Minha memória forte é de 97 para frente. Então, até 93, 94, 96, claro, tem aquela lembrança de infância, muito por conta do meu pai, mas não é muito rico na minha memória. E para finalizar, Toninho, a respeito do seu trabalho hoje, para as pessoas que querem te acompanhar mais de perto, eu vi que você tem um site, mas você quer deixar um recado para o pessoal que acompanha essa entrevista, que gosta de você, e também para quem quiser te acompanhar mais de perto, aonde te procurar? Olha,
Eu tenho um Instagram e o site, né? No site é uma ferramenta mais para ter minha história ali, meu currículo, para as pessoas que terem uma fonte mais confiável para consultarem sobre a minha vida profissional, alguns destaques, enfim. Não mexo tanto no site. No Instagram eu estou sempre atuando, é novo para mim também, não era frequentador muito do Instagram. E o Twitter também, eu gosto de me manifestar um pouco mais, mas é mais isso, não tenho muita outra, né? São as redes sociais que você mais... Eu mesmo que mexo, né? Assim, eu que posto as coisas. Legal. Então, pessoal, tá aparecendo para vocês as redes sociais aí do Toninho Cecílio. Mais uma vez, eu te agradeço de verdade, tá? Muito legal o bate-papo. Acredito que faltou tempo, na verdade, porque tinha algumas perguntas. Lógico que o convite fica aqui para quando você quiser voltar. Eu tenho certeza, depois você vai acompanhar certamente essa entrevista aqui no YouTube. Você vai ver que a galera vai gostar muito dos pontos abordados. E claro que tinha muitas outras perguntas. Então, claro, se um dia você voltar, eu espero que sim, tá? A gente possa fazer uma parte 2 aí, Toninho. Obrigado de verdade, cara. Eu que agradeço, espero realmente voltar, Fernando, porque para mim é importante, você vê que eu não sei se você sente isso, mas eu gosto de conversar dos assuntos, porque é uma oportunidade da gente se expressar e mostrar o conhecimento também, junto com outros colegas, né? Tentar despertar um outro ponto de vista, né? Eu gosto muito disso e fico à disposição. Eu tenho um carinho enorme pelo Palmeiras, é um clube que faz... Eu sou profissional hoje, claro, mas o Palmeiras tem uma história da minha vida importantíssima, né? Foi onde tudo começou e sempre me deu muito respaldo, né? Um clube muito sério, de dirigentes sérios. Então, sei que o site é mais voltado para o clube e estou sempre à disposição de vocês, né? Dentro do possível. E dentro do tempo disponível de vocês também. Muito obrigado, agradeço, e espero que vocês tenham aí uma passagem por esse coronavírus aí com tranquilidade, né? Que vocês se preservem bastante, que nada de ruim aconteça com vocês, que é o principal. Com certeza, galera. Sempre ficou alerta. Eu queria agradecer a todos vocês que chegaram até o final da entrevista, tá? Deixa um like, compartilha com um amigo também, e é isso. Agradeço a todos vocês e até a próxima.